Começando mais um Help BPI, esse programa que ajuda a qualquer pessoa a melhorar o seu desenho, tirando meu pai, Antônio Afonso de Lira, que é um incompetente. Estou aqui com o Lucas, você tá bem, Lucas? Alô, tudo bom, Doug? Tudo bem, tô tranquilo aqui. Que legal, que animação, hein, Lucas? Que vontade de viver que eu tô. tô animado, tô feliz, cara. Eu tô feliz porque eu recebi aqui do Luan Cavalcante uma arte irada ficou muito pra dar um bom, help velho. aqui. Eu ia pegar essa arte aí, sabia? Ah, demorou, otário. Só que eu pensei, eu acho que eu vou estragar. O Luan disse: sinto que daria pra melhorar as gramas no chão e as dobras na roupa. Eu acho que as cores já estão bem estabelecidas, Sim. né, mano? A paletinha de cor tá Super boa legal. demais. Cara, essa questão que você falou dos planos foi uma das primeiras coisas que eu observei aqui nessa arte, que ficou um pouco perdido, né? A profundidade dessa imagem ficou um pouquinho perdida, né? Você começa... A grama vem plana assim, e aí ela esmaece e some assim, você não consegue ver a profundidade dessa floresta. E aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é colocar uma alternância de luz e sombra, né, de claro e escuro, cada vez de planos menores, né, então você tem um primeiro plano grande, depois metade do tamanho, depois metade do tamanho, por aí vai, e usar isso de referência para dividir as regiões do seu fundo e criar essa ideia de profundidade, né? Simplesmente alternando luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. E como é que você fez isso, Lucas? O que você colocou dentro desse grupo de aí layers aqui? Só um monte de camadas pretas e brancas em 50% de... só diminuiu a opacidade. E você só diminuiu a opacidade. Pintei em cima disso aí. Que foda. A primeira coisa que eu faria pra dar uma ajustada na composição é inclinar um pouquinho esse link, deixar ele um pouquinho mais dinâmico, né? Porque ele tá retinho nessa composição, né? Se você olhar pra ele tá... E aí você vê os planos aqui, eu tô começando a pintar por cima deles e ajustar na cor da composição original, né? Deixando aquele verdinho. E aí completei, né? Porque eu fiz um monte de buraco quando eu girei, eu completei a imagem. E eu dei um espacinho extra ali para aquela árvore, porque eu acho legal que ela te dá a oportunidade de fazer uma sombra projetada aqui no chão, que corta o plano. Sim. Aí já cria um respiro aí também para a imagem, né? Que ela estava com as duas árvores fechando a imagem, né, na direita e na esquerda um pouco, aí eu dei uma abridinha aqui. Essas árvores no fundo, né, elas estavam bem assim, marrons, né, tinha um marrom mais saturado. Tem uma profundidade dessa atmosfera verde e essas árvores provavelmente iam ser tingidas por ela, né? E aí você acaba conseguindo poupar trabalho só colocando praticamente cores sólidas às vezes e desenvolvendo ali a silhueta das suas árvores ou os elementos do seu fundo simplificados, né, para não interferir na coisa principal da imagem, que é esse link aí. E aí eu só botei uma cor aqui, né, dei um tapa aqui nessas cores, deixei menos marrom e deixei mais um verde saturado, que nem o resto do fundo ali. Nossa, total. Isso já cria uma separação de planos bem mais charmosinha, né? Fiz mais uns ajustezinhos. Uma coisa que às vezes vale a pena é quando você perceber que os planos estão se misturando muito, você vai lá e taca uma área mais escura ou uma área mais clara e você separa os planos legal, né? Sempre criando esse contraste, tá falando. Entre uma região e a outra, você às vezes coloca um gradiente pintado ali para dar uma separada das regiões. Esse link, cara, ele já tava super legal. O que me perturbou um pouco mais, assim, foi o braço esquerdo dele. Aí eu fui lá e dei uma mexida nesse braço. A espada, ela tem um certo peso, né? Então, você segurar a espada com ela, tipo... pode ela crer. Totalmente horizontal. Força no punho tremenda, né, do cara. E, assim, eu fiz alguns ajustes no link, principalmente essa questão do braço, né? Eu percebi que tem uma luz vindo meio que de cima, né, acertando o link, e aí eu tentei deixar ele todo condizente com essa luz vindo de cima, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na imagem original ele estava meio que solidamente iluminado aqui, né, nesse braço, e eu fui lá e deixei mais focado nesse ombro, no rostinho, eu deixei a luz vindo mais de cima do que
assim, tava um pouco perdida a direção da luz. Aí eu peguei e deixei claramente vindo de cima, né? Não faz muito sentido se a luz tá vindo de cima, ok que tem um reflexo, né, que vem de baixo pra cima, mas esse branco embaixo do olho dele parecia que tinha uma luz na frente dele, né? Que não é o caso, tinha ligado um holofote perto do chão, assim, e aí... Aí eu inverti essa relação e deixei a luz vindo de cima do olhinho. E, cara, eu entendo muito quem tá começando a ilustrar agora, mas a gente sempre tem que manter em mente certas leis da física na hora de você estar ilustrando, né? Isso que você falou da espada parece ser uma coisa muito óbvia, né? Mas às vezes a gente esquece. E acaba assim, sutilmente você olha pra imagem e tem alguma coisa estranha, alguma coisa me perturbando. E é só essa besteirinha, assim, né? Mas faz diferença no final. E aí o que ele falou da grama foi como eu posso fazer essa grama ficar mais natural, funcionar. E eu diria que essa questão dos planos é a melhor oportunidade para você fazer a textura da sua cena aparecer. Porque quando você tem planos com valores, né, muito escuros ou muito claros diferentes, é nesse encontro que você vê a textura aparecendo, saltando. E aí você não precisa ter o trabalho de ir lá e ficar fazendo cada graminha. Você transforma o encontro dos seus planos tipo um degradê, tipo um gradiente, só que usando a textura da grama como a sua pincelada, entre aspas, né? Total. E outra, né? Se o foco é o link, não tem por que você detalhar a grama nesse ponto, né? Você só faz o necessário para que tenha a leitura de que aquilo ali é grama e acabou. No final dei uma apertadinha aqui no link, que eu achei que ele tava meio esticado, sei lá. Tava meio avatar demais. E uma coisa que eu sempre fico preocupado é essa questão dos elementos que se encostam por pouco. A famosa tangência. Exatamente. E aí tava me irritando um pouquinho. Eu devo ter criado essa tangência quando eu fiquei girando essa espada, né? Mas aí eu não quis deixar essa tangência continuar acontecendo, e aí eu estiquei um pouquinho a espada ali pra ficar claramente sobreposta à árvore, ao invés de simplesmente espetando a lateral da árvore ali. Eu tinha um professor que ele falava muito disso, né? Quando eu entendi o que era tangência, que são esses planos, né, que se encontram se você pensar ele como uma silhueta, ele encostando ali levemente na árvore, parece que ele é um elemento só, se você imaginar tudo como fosse uma silhueta. Aí meu professor falava muito isso, ele falava, mano, ou você entra ou você sai. Exatamente. Não dá pra ficar encostado. Ou entra dentro da silhueta do outro objeto ou você sai dele. E aí, toda vez que eu vou desenhar, eu tenho isso em mente também. Eu falo, mano, deixa eu entrar mais isso, deixa eu desencostar. Beleza, e você, Doug? O que você tem aí pra gente hoje? Cara, eu peguei aqui uma arte do querido Arthur Pinta. Eu gostei que o nome dele é Arthur Pinta Boa. E aí eu fui no Instagram dele, ele é um rapaz bonito. Ou seja, ele é boa, sacanagem. Eu peguei essa arte do Arthur e ele não comentou nada. Quer ver? Eu vou ler aqui pra você aqui, Lucas. Ele falou assim, talvez eu apague depois, mas é isto. Eu acredito que da arte dele, o que daria pra melhorar são os planos, né? Trabalhar um pouco mais a perspectiva do cenário e o personagem também, na questão de desenho. Então, a arte dele eu vou falar um pouco mais de desenho. De cara, eu acho que uma coisa que faltou, na minha opinião, foi referência. Referência de cenário, referência de pose. Eu não sei se ele usou uma foto como referência, mas acabou que as proporções ficaram um pouco estranhas e tal. Me deu a impressão que essa pose dessa menina, claramente, ela não estava sentada embaixo de uma árvore. Saca? Parecia que ela estava numa almofada, e ele num ambiente fechado, e aí ele pegou essa pose e levou isso para um outro cenário. Então eu fui atrás de uma referência que fosse esse cenário, saca? Pô, mas espera aí, Doug, usar referência pode, cara? Pô, não, né? Não só pode como deve. Não é todo dia que você... Cara, não é todo dia que você esbarra com uma pessoa sentada embaixo de uma árvore numa planície. Aliás, não é todo dia que você vê uma planície, dependendo de onde você mora, né? Mas o uso de referência é essencial, né? E nessa referência, mano, eu achei que tem tudo. Eu achei que tem tudo que precisava pra contar uma história mais interessante pra essa ilustração. Primeiro que a linha do horizonte, ela já tá muito mais rebaixada. A linha do horizonte dele ali quase não existe, né? Parece um jogo plataforma de Super Nintendo, né? Parece que você passar dessa grama e você cai no abismo e não tem mais nada ali atrás, né? Se você rebaixar um pouco, isso já dá uma outra impressão. Que
acabou me lembrando do querido Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud, onde ele fala exatamente isso, cara. Esse livro aqui, gente, é uma trilogia sobre histórias em quadrinhos. E aí você pensa, eu não quero saber de história em quadrinhos, então esse livro não é pra mim. Só que, na terceira edição, que é o Desenhando Quadrinhos, que você pode encontrar em qualquer canto aí, ele fala muito sobre storytelling, sobre a narrativa do desenho, como você melhorar a intenção da imagem, saca? Ele fala sobre expressões, ele fala um monte de coisa legal. É um livro muito mais para quem desenha. E eu acho isso foda. E aí, nesse exemplo ali da direita, ele faz toda uma narrativa, esse exemplo que eu gosto bastante, que ele fala, pô, tô aqui sentado embaixo de uma árvore, legal pra caramba. Mas como é que eu melhoro essa imagem? Como é que eu deixo ela mais grandiosa? E aí ele fala que se você abaixar um pouco a linha do horizonte, a imagem já cria outro aspecto, né? E aí foi basicamente isso que eu fui fazer com a arte dele. Joguei essa linha do horizonte e tentei trabalhar esse cenário, essa planície que seja, né? Num ambiente um pouquinho mais rebaixado só. E tentei trabalhar também, sei lá, eu gostei muito dessa referência aqui, ó, por conta dessa árvore, que me fez lembrar o quanto o tronco de uma árvore é um troço que não tem sentido, né, cara? Ele é orgânico, ele é vivo, né? Ele não é uma coisa Turma da Mônica, né? Que você faz um cilindro e coloca ali em cima e tal, né? Então eu tentei seguir esse aspecto também de fazer ela bem tortinha e tal. E aí até conversando aqui com o Leone em off, ele falou uma coisa que é bem interessante também, que geralmente esses cenários, ele não é uma coisa reta, né? Tipo um campo de futebol, né? Ele tem elevações, né? Então, depois que eu fiz aqui a linha do horizonte, eu tentei quebrar isso, colocando algumas curvas e tal, né? E aí, seguindo a referência da foto, eu fiz esse esboço aqui. Peguei a ideia da mulher comendo uma maçã, né? Que eu olhei o desenho dele e, tipo, a moça tá com um livro do lado, mas ela não gostou do livro, ela não tá lendo. E aí eu gostei da ideia da maçã, me passa essa coisa de calmaria. Eu acho que a intenção dele, no fundo, era passar essa paz do campo, né? Tipo, claramente é uma moça do campo, né? Porque ela tá usando os vestes de pessoa que trabalha, sei lá, em roça e tal, né? E aí eu fiz esse esboço e, seguindo a referência, dei uma refinada aqui, baseado no personagem dele, né? Tentei fazer essa estética mais mangazinha e tal, né? E aí fiz ela com a maçãzinha na mão, o livrinho tá ali do lado, sei lá, ela tá olhando pro lado. Podia fazer ela mastigando, mas não o fiz, porque sou personagem de anime não mastiga, cara. Mas assim, daria pra fazer muito mais coisa, né? Daria pra ter mais história nessa cena, né? Acho que tá faltando história. Uma coisa que eu achei legal aí que você fez foi essa coisa do grande, médio, pequeno, né? Então você tem a árvore grande, a árvore média e a árvore pequena. E a simples repetição desse elemento ao longo da sua paisagem já cria a ilusão de profundidade, né? Você tem um elemento de referência que se repete. 3 planos, né? Esses 3 planos, grande, médio, pequeno, já fecha bem uma imagem, né? Já te dá o que você precisa. Sim. Bem legal. Outra coisa também que eu tentei fazer é que, se você olhar aqui a foto, a personagem ela tem um espaço negativo muito pequeno aqui, tá vendo? No braço dela. Dava pra deixar um espaço um pouquinho maior, saca? Aí eu deixei coloquei a mãozinha dela ali pra dentro, ali, pra dizer que ela tá relaxada e tal. É aquilo que a gente tava falando antes, né? Ou vai ou não vai, né? Ou vai ou vai lá, exato. Mas aí foi isso, foi basicamente isso, Arthur. Qualquer coisa, se precisar de mais helps, acesse o nosso grupo do Bate-Papo Ilustrado. Se você também não está no grupo do Bate-Papo Ilustrado, acesse lá no Facebook, mas responda as perguntas corretamente. E no Instagram também, se você postar no Instagram e colocar hashtag HelpBPI, a gente pode encontrar a sua arte lá. Exato, a gente acha, mas aí, coloca lá exatamente o que você quer, quais são suas dúvidas. E é isso, né? A gente se encontra no próximo Help BPI. Não se esqueça de assinar, curtir, compartilhar, beijar, encontrar o Lucas na rua, dar um beijo no coração dele. Show de bola. Show. Você cortou aqui pra mim, mas eu concordo com o que quer que você tenha falado.